começar a apresentação de hoje falando sobre análise facial. A análise facial que a gente vai mostrar, vamos falar um pouco sobre a análise tradicional e vamos comentar a linha que o Dr. Marty Epstein, que deu o curso na NIU em 2012, estava utilizando e apresentou para a gente. Eu achei muito interessante e muito fácil para utilizá-la. E é sobre esse tema que a gente vai comentar. Espero que aproveitem. Bom, gente bonita. O que gente bonita tem em comum? Essa é a linha vertical que o Dr. Epstein utiliza, a gente vai comentar sobre ela um pouquinho mais adiante. Mas a gente observa bastante que o lábio superior, o lábio inferior e o mento estão muito próximos dessa linha aqui na Angelina, num perfil não tão de perfil, mas dá para a gente perceber o que é o equilíbrio facial. Isso é uma característica que as pessoas bonitas têm, equilíbrio facial. Aqui a gente observa o casal maravilhoso, casal bonito. Então, vamos lá. Análise convencional. A gente observa os terços superior, médio e inferior, a proporcionalidade entre os terços, a simetria facial, observamos a área zigomática se está desenvolvida ou se está com uma deficiência e buscamos a simetria desse paciente. Essa é a análise frontal que normalmente a gente faz e está muito bem. Aqui a gente tem a análise de perfil, que a gente vê o terço superior, o terço médio, o terço inferior, essa proporcionalidade. Observamos a linha do queixo-pescoço, o ângulo goníaco, a zona zigomática, o selamento labial. São os pontos que chamam a atenção durante a análise facial que a gente deve levar em consideração para o nosso planejamento. Aqui vamos um paciente em que a gente observa selamento labial, uma simetria satisfatória, a gente observa aqui que está legal, não temos problema nenhum na parte de simetria desse paciente. Linha de sorriso, enfim, nada que chame muito a atenção. Aqui um outro paciente com selamento labial e aqui a gente já observa uma assimetria. Quando passamos uma linha aqui no paciente, a gente já fica bem evidenciado o lado esquerdo do lado direito desse paciente. São pontos que a gente vai anotando no planejamento do nosso paciente. Selamento labial acontecendo, o queixo um pouco mais para trás. Outra paciente, falta um pouco de selamento labial dessa paciente, talvez seja uma respiradora bucal. A simetria está bem e a paciente está em desenvolvimento. O ângulo nasolabial agudo, denotando uma maxila um pouco mais protuída, a mandíbula um pouco mais para trás. Se a gente observa o ângulo nasolabial, ele dá para a gente, ele é feito através do ponto da base do nariz e do lábio superior. Então aqui a gente tem o ângulo nasolabial, totalmente influenciável pelo nariz do paciente. Dependendo do tipo de nariz desse paciente, você pode ter um ângulo mais aberto ou mais fechado. Dependendo do posicionamento dos incisivos, mais para frente, você vai ter um ângulo mais aberto ou mais fechado. O ideal é em torno de 110 graus. Essa é a média. Enfim, qual o nariz do seu paciente? Dependendo do seu nariz, você vai ter um ângulo nasolabial. E isso é ruim, porque é uma coisa que a gente não tem como mexer, não tem como atuar durante o tratamento, a não ser que envie para o cirurgião plástico fazer alguma atividade nesse paciente. Você vai ter aquele nariz e ponto. Quanto maior o nariz, pior é a situação do ângulo nasolabial. A linha vertical que o Dr. Epstein utiliza no seu diagnóstico, primeiro, posiciona o paciente com a cabeça numa posição natural, observando o plano de Camper paralelo ao solo e se tira a fotografia. A partir daí ele vai traçar essa linha vermelha, que é a linha vertical, que está vertical, paralela ao corpo da fotografia, baseado no ponto subnasal. A partir daí você desce a linha vertical. Essa linha verde é uma linha de referência, é um ângulo de 90 graus com a linha vertical. Pronto, ângulo de 90 graus todo mundo conhece, todo mundo entende. Basta você bater o olho que você já está sabendo o que é um ângulo de 90 graus. A partir daí você vai analisar o seu paciente. Lábio superior, lábio inferior e o mento desse paciente. Isso é um paciente equilibrado. Olhando isso daqui, esse paciente não tem que fazer extração, não tem que fazer avanço de mandíbula, não tem que fazer nada. Tá? A face dele está equilibrada. A gente deve buscar manter esse paciente equilibrado até o final do tratamento.
Dependendo dessa linha, você vai ter essas situações. Lábio superior para frente da linha significa que os incisivos estão protuídos. Você pode retruir esse incisivo. Queixo para trás da linha significa que o mento precisa ser avançado. Se houver a possibilidade de um crescimento, estimular o crescimento desse paciente, seria interessante. Então é uma linha fácil, que quando você bate o olho nela, ângulo de 90 graus aqui, você já sabe como está a maxila, como está a mandíbula, como está o mento. Te dá várias informações sobre a estética desse paciente só de bater o olho. Isso você faz com o paciente sentado na cadeira, o paciente de pé à sua frente, você posiciona a cabeça dele e imagina a linha. Você já sabe o que tem que fazer nesse paciente para que tenha, ao final do tratamento, uma estética favorecida. Isso para o paciente é muito importante. Muitas vezes a cefalometria vai te mandar extrair, mas a linha estética vai dizer não extraia, porque senão vai ter problema com esse paciente no futuro. Então a gente considera isso muitíssimo importante, a parte estética. E uma maneira fácil de ver isso é através dessa linha. Aqui fica fácil de ver. Ponto subnasal, linha vertical. O lábio superior está bem, o inferior está bem, mas o mento está para trás. Então esse paciente tem uma deficiência de mandíbula. Dá para corrigir isso durante o tratamento. Aqui, temos a linha vertical, lábio superior e o inferior um pouquinho protuídos e o mento um pouquinho para trás. Já te dá uma noção boa da estética desse paciente e do que se pode fazer. Aqui a gente observa esse paciente e o que chama a atenção dele é a posição da cabeça. Vamos observar que a posição não está legal, ele está inclinado para trás. Com isso, você tem o mento avançando da linha estética e os dois lábios superiores protuídos. Quando você dá uma posicionada na cabeça desse paciente, muda o diagnóstico. Você tem aqui o teu ângulo nasolabial que não se altera com esse posicionamento de cabeça. Mas aqui você vai ter a mandíbula desse paciente para trás. Então é importante a posição da cabeça que o paciente está no momento em que você está fazendo a análise. Aqui, o que a gente observa? O maxilar está bom e a mandíbula está retruída. Tratamento para crescer essa mandíbula. Vamos estimular isso. Então é uma análise muito simples e fácil. Uma linha, um ângulo reto. Ponto. A partir dali você analisa como está o lábio superior, o lábio inferior e o mento do paciente. Aqui o ângulo nasolabial estaria aqui nessa posição da bolinha azul. E você tem o lábio, falta de selamento labial e a mandíbula do paciente para trás. Linha estética em vermelho. Aqui, se fosse o ângulo nasolabial desse paciente, está com um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, o ideal é 110. Então, você estaria os incisivos protuídos. Ponto. É só isso que essa informação te daria. Já a linha estética te dá um pouco mais de informações. Aqui é um paciente da raça negra, em que a gente tem a biprotusão como sendo normal, mas a cabeça dela está mal posicionada. Então, quando a gente melhora o posicionamento de cabeça, fica melhor para fazer a análise desse paciente. A biprotusão na raça negra é normal, então a gente não consideraria isso daqui protuído. Aqui o ângulo nasolabial da paciente, um ângulo de 90 graus. Outra paciente, linha estética, mostrando o quê? Que a mandíbula está para trás, o lábio superior está bom e o inferior está atrás da linha estética. Então a gente teria que trabalhar nesse sentido, nunca pensar em extrações, enfim, te ajuda no diagnóstico e planejamento. Aqui, uma paciente que está com o mento um pouquinho para trás, podia estar melhor, e o lábio superior um pouquinho para frente. E no paciente classe 3 fica evidente aqui a parte óssea como está exagerada nesse paciente. Então essa é a linha estética da análise facial que a gente queria mostrar para vocês. Fácil de utilizar. Com uma fotografia ou com a própria radiografia do paciente, você pode desenvolver essa análise estética do seu paciente. E fica aí a dica para os colegas que utilizem essa linha no dia a dia. Depois comentem com a gente em outra oportunidade os resultados. Muito obrigado pela presença de todos. O que a gente queria passar era a linha estética para vocês. E vamos deixar agora aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário na linha do chat ou pedir a palavra, não tem problema. E vamos passar também a informação do Mastermind.
Estamos desenvolvendo o Mastermind para ortodontia, que são reuniões virtuais em salas de videoconferência como essa, para grupos de 6 pessoas, onde a gente vai apresentar e discutir casos clínicos. Todos podem trazer seus casos clínicos para serem discutidos pelo grupo, problemas da clínica, do dia a dia, enfim. É uma coisa bem legal que a gente vai estar desenvolvendo a partir de janeiro, depois do período de festa, porque antes não adianta tentar fazer nada que não acontece. Então, vou passar para vocês o vídeo do Mastermind e a zona do chat está aberta para perguntas. Fiquem à vontade.